Neste vídeo, você entenderá de forma simples as ações que orientam e auxiliam a redução de impactos negativos no meio ambiente. O aumento do nosso consumo causa não apenas impactos ambientais, mas também sociais, como a poluição da água e do ar, a contaminação e o desgaste do solo. Para compreendermos a responsabilidade socioambiental, devemos sincronizar essas três esferas: social, ambiental e econômica. Abraham Maslow, famoso pesquisador, tentou compreender como o ser humano se relaciona com as suas necessidades. Para isso, ele fez uma divisão hierárquica na qual as necessidades de nível mais baixo devem ser satisfeitas antes das necessidades de nível mais alto, visando a atingir a sua autorrealização. Essa hierarquia ficou conhecida como Pirâmide de Maslow, ou Hierarquia das Necessidades. Necessidades fisiológicas básicas, como fome, sede, sono e abrigo. Necessidades de segurança, como sentir-se seguro, ter emprego estável e ter condições de cuidar da saúde. Necessidades sociais ou de amor, afeto, afeição e sentimentos como pertencer a um grupo e fazer parte de um clube. Necessidades de estima, as quais passam por dois caminhos, que são o reconhecimento da capacidade pessoal e o reconhecimento dos outros mediante a nossa capacidade de adequação às funções que desempenhamos. Necessidades de autorrealização, nas quais o indivíduo procura tornar-se quem ele aspira a ser. De acordo com Maslow, de sua pirâmide a relação com o capitalismo, percebe-se que o ser humano sempre almeja mais referente ao meio ao qual tem acesso. Para ele, quanto maior a satisfação de suas necessidades básicas, maior será a procura por novas necessidades, alimentadas pelo consumismo e status. Logicamente, diante do sistema econômico vigente, capitalismo, o consumo é a base para a geração de renda, pois gera produção, a qual gera empregos. Estes, por sua vez, geram renda e, consequentemente, aumentam o consumo. A preocupação com o meio ambiente fez com que a instituição chamada ISO, tomando por base a norma British Standard 7750, elaborasse a norma ISO 14000, a qual reúne as melhores práticas para o correto gerenciamento ambiental. Devido à sua importância, 90 países, incluindo o Brasil, formalizaram um acordo internacional na Convenção em Estocolmo sobre poluentes orgânicos, banindo a produção e a utilização de 12 substâncias tóxicas de alta periculosidade. As ações recomendadas visam reforçar os índices de segurança internacional contra agentes químicos, nos termos da Agenda 21, adotada pela Rio 92. Criada em Genebra, na Suíça, em 1947, a ISO é uma entidade de padronização e normatização, que tem como objetivo principal aprovar e promover o desenvolvimento de normas internacionais, testes e certificação de empresas e produtos, sendo as principais normas relacionadas ao modelo de gestão da qualidade. Implementar um sistema de responsabilidade socioambiental baseada nos requisitos da ISO 14000 torna-se uma ferramenta de gestão que permite a uma empresa de qualquer tamanho ou natureza ter controle sobre seus impactos ambientais nas atividades de desenvolvimento, planejamento, produção, serviço, entre outras. A ISO 14000 foi desenvolvida para ser o escopo de um plano estratégico para a gestão ambiental de uma empresa, envolvendo política, planos e ações. A filosofia por detrás da norma é de que os requisitos para a gestão da responsabilidade socioambiental sejam os mesmos, independentemente do ramo de atividade da empresa. Já a certificação ISO 14001 faz com que a empresa seja identificada como uma empresa que respeita o meio ambiente, trazendo, assim, maior reconhecimento e novas oportunidades de negócio. Recentemente, episódios contraditórios envolvendo a Tesla revelam a importância da ESG, Environmental, Social and Governance, em português, ambiental, social e governança, geralmente usada para medir as práticas ambientais, sociais e de governança de uma empresa.
A ESG também pode ser usada para investimentos com critérios de sustentabilidade. A exemplo disso, após condenar o Bitcoin, Elon Musk afirma que investe em criptomoedas. A Infomoney divulgou que, após iniciar essa forma de pagamento através de Bitcoin, em fevereiro de 2021, a empresa Tesla voltou atrás em maio do mesmo ano, quando o executivo criticou o alto impacto ambiental da criptomoeda. O CEO da Tesla participou de conversas sobre criptomoedas com o presidente do Twitter, Jack Dorsey. No mercado de criptomoedas, ele afirmou ter 3 ativos importantes: Bitcoin, Ethereum e Dogecoin. Ao ser questionado, afirmou que a Tesla deve voltar a aceitar o Bitcoin, ressaltando, com isso, que possui uma exposição muito maior nessa criptomoeda do que nas outras moedas digitais. Musk confirmou uma posição na ordem de 1,5 bilhão em bitcoins. Para o economista brasileiro Fernando Urich, conselheiro da Casa da Moeda e especialista em criptomoedas, o Bitcoin não ameaça o meio ambiente. Então dizer que o ouro era um grande problema para a humanidade, em termos de custo. Agora, qual é a alternativa? Quando se fala sobre o uso, quando se compara o Bitcoin como um sistema monetário, é preciso comparar ao sistema tradicional. O quanto que bancos centrais, bancos, sistemas de pagamentos, o quanto que tudo isso também gasta de energia elétrica todo ano. Qual é o custo direto disso tudo? Quantas pessoas têm que ser empregadas? Qual é o consumo dos prédios, do staff, toda a infra, toda do sistema bancário? Quanto que isso consome energia? Essa análise ninguém faz. Mas e mais? Esse seria o custo direto. E o custo indireto? De inflação monetária, de perda de poder de compra da moeda, de redistribuição forçada de riqueza e o custo indireto disso tudo. Essa conta ninguém faz. Diante dessas questões tão relevantes em torno da ESG, para se alcançar a eficiência e os resultados na responsabilidade socioambiental, gestores públicos, empreendedores e sociedade em geral devem interagir de modo simultâneo entre esses 2 fatores, novos paradigmas de consumo e o conhecimento de outras formas de economia. Entre alguns exemplos já existentes estão a economia solidária e os negócios de impacto. Santa Catarina vem sendo referência no país frente ao tema. A empresa Meu Copo Eco, negócio de impacto socioambiental, localizada no sul da ilha de Florianópolis, fomenta o uso de copos ecológicos como alternativa de substituição aos descartáveis. Florianópolis é uma empresa de copos reutilizáveis. A nossa missão é substituir os descartáveis e criar uma nova cultura de consumo acessível a todos, né? Não adianta não ser acessível, ela tem que ser acessível. Então, eu costumo dizer que é uma ferramenta de poder. Um copo eco na mão, a gente tem uma ferramenta para evitar o descartável. Nesse contexto, compreende-se que a ISO 14000 é uma ferramenta que pode ser utilizada internamente para assegurar que a empresa tenha controle sobre as atividades e processos que geram impacto ao meio ambiente. Externamente, é a ISO 14001 que fornece aos acionistas, aos clientes e à comunidade local o asseguramento de boas práticas ambientais. As sentenças consumo consciente, consumo verde e consumo responsável são vocabulários que englobam o consumo sustentável, cada uma focando uma perspectiva do consumo. Consumo consciente, por exemplo, tem um conceito mais amplo e simples de se aplicar no dia a dia. Ao ficarmos atentos à forma como consumimos, diminuindo o desperdício de água e energia, e nossas escolhas de compra dando prioridade a produtos e empresas que adotam a responsabilidade socioambiental. Sendo assim, a sociedade envia uma mensagem ao setor produtivo de que quer que lhes sejam ofertados produtos e serviços que tragam impactos positivos ou que reduzam de forma significativa os impactos negativos acumulados pelo consumo de todos os cidadãos, a partir do consumo consciente.